Ei, gente, é sempre muito bom falar da saúde da visão com a doutora Flávia Demuner, ela que é apresentadora do Saúde e Você. E hoje eu fiz questão de vir aqui na Clínica Oculare para perguntar, doutora Flávia, uma dúvida que muita gente tem. O que é o daltonismo? Vamos explicar? Ei, Sandrinha, é sempre muito bom receber vocês aqui. O daltonismo é uma alteração na visão de cores. Ocorre uma alteração nas células da retina, que são fotorreceptores, que são as células que captam a luz. Existem duas células, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles estão relacionados à nossa visão de cores, e os bastonetes estão relacionados à nossa visão de preto e branco. Então, os pacientes que têm daltonismo, eles têm uma deficiência nessas células chamadas cones. Então, elas não veem as cores da mesma forma que nós vemos. Por exemplo, eu posso ver verde e a outra pessoa vê azul, é isso? Isso, exatamente isso. Por exemplo, existem tipos de daltonismo e o tipo mais frequente é justamente esse. As pessoas terem dificuldade de enxergar a diferença de cor entre o verde e o vermelho. Um outro tipo que é menos comum é a dificuldade em diferenciar as cores azul e laranja ou o amarelo. Muito interessante. Flávia, eu já ouvi muitas pessoas falarem que tem gente que só enxerga preto e branco. Vamos falar sobre isso? Sim, existem pessoas que têm uma deficiência mais severa nessas células chamadas cones, que são responsáveis pela visão colorida. Então, praticamente, elas só enxergam os tons preto, branco, cinza, mas felizmente isso não é muito comum. O mais comum são tipos de daltonismos mais leves que as pessoas conseguem lidar perfeitamente durante a vida. Doutora Flávia, existem muitos daltônicos? Olha, Sandra, existem hoje no Brasil aproximadamente 8 milhões de daltônicos, que a gente considera uma quantidade bem significativa. E um dado importante que a gente tem que falar é que a grande maioria desses pacientes são do sexo masculino. Aproximadamente 99% é do sexo masculino. E essa patologia, ela tem um caráter hereditário, então ela é de pai para filho. Doutora Flávia, e por exemplo no caso da criança, isso não vai gerar uma dificuldade na escola, por exemplo? Os pais têm que ficar atentos ao comportamento das crianças, claro que levando em consideração quando a criança é muito pequena, fica difícil identificar. Mas à medida que a criança vai crescendo, uns 10 anos, assim, a gente já consegue, inclusive no consultório, fazer testes específicos para o diagnóstico correto de glaucoma. Quando a criança já tem esse diagnóstico, é importante os pais comunicarem à escola, para a escola saber lidar com essa situação. Perfeito, doutora Flávia. Gente, se você gostou dessa dica, acesse agora o Instagram da doutora Flávia, ela tem muitas outras dicas. E ela volta na semana que vem, é claro, falando de saúde ocular. Até lá! Até, um abraço.